eu pedi para o Senhor um filho e de repente eu perdi esse filho. O meu tom de pele, a minha cor, onde eu moro, não me define. Eu posso ser quem eu quiser ser. E meu pai falava para minha mãe: Aparecida, quando eu tiver uma filha mulher com você, a gente vai separar. Eu só quero filho homem, eu não quero filha mulher. O médico falou para mim que eu estava com câncer. Esse dia foi... O que passou na minha cabeça é que eu já iria morrer. No meu aniversário de 16 anos, eu sofri um estupro. Eu tive vários momentos, mas o momento mais doloroso da minha vida foi quando eu perdi meu filho, que eu achei que eu não ia conseguir vencer, o chão saiu, meu pé saiu do chão, mas eu procurei lutar. Eu pedi forças para Deus, tive bastante ajudas. No momento que eu sepultei ele, eu voltei para minha casa, foi muito dolorido. Eu parecia que escutava o chorinho dele, o riso dele. Eu achei que eu não ia vencer. E naquele momento Deus me deu uma força muito grande. E eu pedi muita força para ele, tive família que me ajudou muito e fui vencendo os obstáculos. Cada dia, dia de aniversário dele, aquilo me doía muito porque eu não tinha ele junto comigo. No momento que eu vi alguém que tinha o nome dele, aquilo me machucava no começo. Eu achava que, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu pedi para o Senhor um filho e de repente eu perdi esse filho. Mas a coisa foi entendendo porque foi um erro médico. Fiquei com muita revolta, eu não podia ouvir o nome do médico. Pedi muito para Deus tirar essa dor do meu coração, essa raiva que eu sentia, que já não estava se tornando só uma raiva, era um ódio que eu estava sentindo dele. Eu pedi para Deus trocar esse ódio por um amor. E depois eu pedi, meu marido falou para mim, vamos arrumar um outro filho para preencher esse vazio. E de repente eu fiquei grávida, quase perdi o outro filho e falei, meu Deus, será que é um erro médico de novo? Mas aí eu fui entender que tudo tinha um propósito, não esqueci essa dor, não dói tanto como antes, mas eu superei. Eu pedi para Deus me ajudar muito, eu consegui perdoar o médico. Hoje Deus conhece meu coração, eu sei que eu não tenho mais aquela raiva, aquele ódio que eu tinha do médico, mas fica a dor da saudade. Aí eu sei que eu superei, mas eu sinto aquela dor da saudade do meu filho. Ele tinha 3 meses quando eu perdi ele e não foi fácil, não foi fácil. Mas Deus me deu força e tem me sustentado. Cada vez que eu vejo alguém que faz aniversário, que eu falo, nossa, meu filho tá com essa idade, e aí dá aquela dorzinha no coração. Eu sinto aquela dorzinha, mas eu falo, Senhor, eu já venci isso aí, o Senhor me ajudou a superar. E hoje eu lembro dele, lembro, às vezes eu me lembro da risadinha dele, do chorinho dele, dói muito, mas eu sei que eu superei. Entendeu? Assim, eu consigo lembrar com menos dor que antes. Tem dia que dói bastante quando eu lembro, tem dia que não dói tanto quando eu lembro. Então a gente vai caminhando, superando as aflições, os obstáculos. E foi essa dor, esse obstáculo que eu senti, que o meu pé saiu do chão e foi difícil para mim, não foi fácil. Muitas vezes a gente acha que não tem solução pra gente. E sempre existe uma luz no fim do túnel. E a gente batalhando, a gente consegue prosseguir. Enxerga que lá na frente, se a gente não deixar se entregar, a gente consegue vencer os obstáculos. Olha que a gente é um grande vencedor e que Deus tem o melhor pra gente, mas basta a gente reagir, pra gente não se entregar. Porque se a gente se entregar, a gente fica numa cama, numa depressão, acaba ficando doente. E a gente tem que olhar que a gente precisa caminhar e prosseguir e seguir em frente para
para conseguir vencer os obstáculos. Quando eu perdi a minha mãe, eu falei, agora com quem que eu vou? E de repente a minha irmã mais velha veio criar eu, só que ela era muito dura. E eu passei pedaços difíceis na mão dela. Depois ela faleceu, mesmo assim eu sentia que com quem que eu vou? Aí eu fui morar com uma outra irmã minha que de repente foi internado num hospital psiquiatra. Falei, para onde que eu vou agora? Aí fui morar com meu irmão, que me criou muito bem. Foi aonde eu consegui ter o meu momento de felicidade. E dali que eu saí para me casar. E eu casei, graças a Deus vou fazer 45 anos de casado, sou feliz. Tive o filho que faleceu e mais 2, hoje eu tenho 4 netos. E que foram criados, graças a Deus, todos somos uma família unida. Mas para tudo isso, eu precisei ter Deus junto comigo, para mim vencer todos esses obstáculos e a ajuda das pessoas que estavam do meu lado, que me ajudaram, me acolheram, me deram apoio. Então, essa é a Gina, que desde nenenzinho batalhando para sobreviver. E eu posso dizer para vocês que Deus tem me ajudado muito e as pessoas que eu sinto que me ama, que está do meu lado. Como Deus me ama. E como Ele me ama desde lá de trás, né? Quando eu achava que ninguém se importava comigo. Devido a muitas lutas que a gente passou, quando foi em 2007, descobri que tinha um câncer, né? Em 2016, que ele era maligno. Gente, foi muito difícil. E nesse momento, eu tive um apoio total, né? Do Vivo. As meninas que trabalham aqui, que não tem como colocar o nome, sabe? Porque foram todas. Me abraçaram e me ajudaram com essa luta, né? A minha família, que eu tenho um filho de 9 anos, que através dele descobrimos o câncer maligno. E uma de 14, o meu marido, né? E uma filha de 20 que não mora comigo, mas a de 14 cuida de mim como se fosse minha mãe. E aí me mostra o quanto que Deus me ama. Né, porque Ele colocou para mim uma filha linda e maravilhosa que cuida de mim, pessoas lindas e maravilosas cuidando de mim, né, num bom dia, como que você tá, como isso é muito importante, né, meu filho, um marido maravilhoso que cuida da família, e Deus tá ali cuidando para todo momento. É complicado de dizer, mas no meu passado, lá atrás, eu tento até deixar ele já esquecido. No meu aniversário de 16 anos, eu sofri um estupro. Justamente uma pessoa amiga de casa, amiga dos meus pais, e que simplesmente não aceitou o não, entendeu? E no dia do meu aniversário me presenteou com estupro. Mas ali não estava acabando a minha vida, né? Eu fui contaminada com HIV ali. Hoje eu tenho 45 anos, isso faz 29 anos atrás. Quem tinha essa doença 29 anos atrás, em 3 meses falecia. Essa era a realidade, né? Hoje eu tô há 15 anos, já indo para 16, indetectável. Todo mundo sabe que eu tenho, mas ela não aparece mais nos exames, entendeu? E naquela época, o meu sonho era ser mãe. Era ter a minha família e construir uma família diferente da que eu fui criada. Porque eu fui criada numa família totalmente desestruturada, né? Minha mãe era uma ótima pessoa, maravilhosa, só que ela era dependente química e alcoólatra. Meu pai também. Então, não tinha como eles darem o que eles não tinham. Essa é a realidade. Eu queria ter a minha família. E com 16 anos, quando aconteceu isso comigo, para mim foi taxativo assim, você não vai ter a sua família. Então ali foi muito, muito difícil. E ali Deus me mostrou, através de pessoas na minha vida ali, que falaram assim, eu tinha me envolvido com drogas, né, nessa época. E a pessoa, o psicólogo, pegou e falou assim para mim, você vai escolher se você vai viver ou se você vai morrer. Se você quer viver, você toma medicação. Se você quer morrer, você continua com a vida que você tem. E realmente eu continuei com a medicação, porque eu queria muito viver, muito.
E Deus me abençoou. Eu tenho meus filhos, né? Tive o mais velho que faleceu com erro clínico com 3 meses e 15 dias, o Endans. E Deus me deu mais 3 filhos. Hoje eu sou vó, que eu não imaginava ter um filho e hoje eu tenho um neto. Entendeu? Então é só agradecer mesmo. Eu desejo que as mulheres, não só na minha comunidade, mas no mundo mesmo, no Brasil, né, no mundo, que elas aprendam a se amar. Porque a partir do primeiro momento que ela se amar, ela não vai aceitar que o outro faça com ela o que quiser. Entendeu? Então ela vai poder dizer não quando não tá legal uma relação, não quando o filho não tá legal, quando o emprego não tá bom. Mas em primeiro lugar ela tem que aprender a se amar. Sem ela se amar, ela não vai saber fazer nada na vida. Eu desejo a todas amor. Sem brincadeira, o Viva foi uma transformação de águas assim no bairro. Na minha vida, entendeu? Moro aqui já há 43 anos. E hoje, ver meus filhos tendo a oportunidade de não estar na rua, eu tendo a oportunidade. Hoje eu tenho diploma. Coisa que eu nunca imaginei, eu não terminei meu estudo, mas já tenho diploma. Eu sou compiteira, eu sou manicure, através do BIBA, que eu fiz esse curso. Né? Aí tem o grupo de mulheres que, poxa, a gente chega, a gente escuta a história de um, de outro nas partilhas. Não é só você que passa pelo problema, então você consegue encaixar o seu problema, né? Falar assim, poxa, não tá tão difícil assim, tem solução, entendeu? Aí vem o acolhimento, as pessoas que aqui estão, gente, quem tá aqui, eu garanto que é o coração que tá aqui, de verdade, sabe? Naquele abraço que tem, entendeu? Então tá aqui é maravilhoso, de verdade. Olha, eu com 12 anos eu trabalhava em casa de família em São Paulo. Não sabia nem onde eu estava. Não sabia fazer nada, o patrão que me ensinava. Vinha para casa da minha mãe uma vez por mês. Estudo mesmo. Estudo mesmo. Não tive estudo, porque depois eu não quis trabalhar nessa casa, eu fui trabalhar em outra casa, lá em Ilhabela. É a turma que minha mãe que arrumava para mim, não era eu não. Depois eu saí de serviço, vim para casa, apanhava muito meus irmãos, meu pai, apanhava muito, porque meu pai não gostava de filha mulher. E depois arrumei um serviço numa firma, eu recebia, dar tudo dinheiro para minha mãe, eu não via dinheiro. E hoje eu tenho só que agradecer tudo que aconteceu comigo, tá? Sou pobre, não sou rica, mas eu sinto a mulher mais rica do mundo. Eu criei 2 filhos. Quando meu marido faleceu, ele precisou fazer transplante de coração. Era um homem muito trabalhador, era trabalhador, e eu tive 2 filhos. Quando ele faleceu, o Moisés tinha 1 aninho, Moisés nasceu em 92 e ele morreu em 93. E tinha o Leandro com 6 anos. Tive o Leandro com 6 anos, passei dificuldade, porque logo ele tinha dinheiro no banco, mas só com o dinheiro que tinha no banco, sim, que ele faleceu, brecou tudo, cancelou. Eu não podia pegar o dinheiro. E ele faleceu lá em São Paulo. E eu tinha que pegar o testado de óbito dele lá em São Paulo, que antigamente eu não podia pegar aqui. Hoje eu posso pegar aqui, mas antigamente não. E eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo, e para mim ir lá para São Paulo eu tinha que ir outra pessoa junto comigo, para mim, mas só que eu tinha que pagar o ônibus meu, o ônibus da pessoa que vai comigo. Eu não tinha dinheiro. Fui trabalhar numa casa de uma senhora, lá no Jardim Santa Maria. Ela perguntou, Zuleika, quanto que você quer ganhar? Nunca a mulher me viu, bati na casa da mulher pedindo emprego. Eu falei para ela, eu não quero ganhar nada. Eu quero que a senhora dá sobra de comida do almoço para me levar com meus filhos. Ela falou, não, eu vou te dar, mas só que eu quero que eu vou te pagar, eu vou te dar. Falei, não, o valor não precisa falar não. Daí ela pegou e falou assim, não, eu vou. Ela dava o dinheiro da passar de ônibus para mim vir, para mim ir outro dia lá. Eu vinha lá do Jardim Santa Maria a pé, até aqui, que toda a vida eu morei aqui.
E eu vinha a pé até que o dinheiro que era para mim, vinha eu passar na padaria e comprava pão para meus filhos. Para comprar pão. Eu só ficava com a passagem só para ir outro dia. E eu fiquei lá 8, 9 anos nessa casa. Essa mulher me ajudou. Depois um dia chegou, depois de 5 meses que já cortaram minha água, cortaram minha luz, acabou meu gás. E eu não pedi nada para ninguém. Quando minha mãe namorava meu pai, diz o meu avô e minha mãe, tá? E meu pai falava para minha mãe, Aparecida, quando eu tiver uma filha mulher com você, a gente vai separar. Eu só quero filho homem, eu não quero filha mulher. A minha mãe, acho que gostava dele, aceitou, né? Daí veio 5 filhos homem, o jeito que ele queria. Veio o Dito, veio o Diomar, veio o Roberto, veio o Dorli, veio o Marcelo. Depois veio eu. Daí minha mãe estava grávida de mim e ele chamava Sebastião. A minha mãe falava assim, vai nascer a Sebastiana. E ele falava, não, vai nascer o Bastião. Sebastiana, Bastião. Daí eu nasci mulher e ele achava que a minha mãe, tanto de falar, que eu nasci mulher. Porque a minha mãe queria mulher, ele queria o homem. Porque mulher só traz uma filho para o vô criar. E homem já vai trabalhar para ajudar em casa. Então ele não gostava. E daí a minha mãe acudia ele batia na minha mãe, ele ia bater em mim. Eu fui morar com meu avô, morei com meu avô que me registrou. Quando ele levou eu para registrar, ele não sabia qual nome que ia pôr em mim. Daí uma mulher que estava lá falou assim para meu avô, qual o nome da criança que o senhor vai pôr? Ele falou, não sei, é para pôr Sebastiana. Mas eu não vou pôr Sebastiana, porque eu não gosto do pai dela. Daí a mulher falou, põe Zuleika, um nome tão bonito. Daí o avô pôs. Daí a mãe chegou e falou, pai, como é que chama a criança? Ah, não sei, olha no papel aí, que eu não sei. O meu avô chamava de Shureide, né? É Zuleika que chama de Shureide. E ele chamava, depois eu comecei a chamar ele só de filha velha, o avô, né? Que meus irmãos eram os mais velhos e eu era a filha mais velha, né? Meu nome é Viviane, eu tenho 34 anos, sou mãe de 2 filhos, um casal. E teve um momento na minha vida que eu precisei ser bem mais forte. Foi no dia que o médico falou para mim que eu estava com câncer. Esse dia foi... O que passou na minha cabeça é que eu já iria morrer nesse dia. A única coisa que passava na minha cabeça é que eu ia morrer. Era a única doença que desde a infância eu morria de medo de ter, era o câncer. O câncer era a palavra, tipo, que me dava muito medo. E eu estava naquele momento com muito medo. E eu só pensava nos meus filhos. Como que a minha menininha ia crescer, meu filho ia crescer sem mim, eles iam sofrer demais. A minha menina tem crise de ansiedade, né? Eu tenho, ela também tem, desde pequenininha. E só eu sei lidar com isso. Outra pessoa não ia saber lidar com isso, sabe? E a gente que é mãe, a gente tem o nosso jeitinho de lidar. E passou um filme assim, sabe? Que eles já iam viver sem mim. Como que eles iam viver sem mim? E quando eu descobri, foi muito rápido. Os sintomas veio muito rápido. Veio sintomas de pigarro, veio sintomas de falta de ar. E foi em dias, foi piorando. Lá no médico falavam que era crise de ansiedade. Aí eu falei, já que é crise de ansiedade, faz um raio-x só para descargo de consciência. E eles fizeram um raio-x, eu estava com água no pulmão. Tratando essa água no pulmão com antibiótico. Em 3 dias já piorou. No 3º dia eu fui para tomar um antibiótico lá no UPA. Eu fui levar minha filha que estava com febre, mas eu fui tomar meu antibiótico primeiro para depois levar ela. E nesse dia eles fizeram um raio-x, deu que o outro lado do meu pulmão também estava com água. E ali eu já fiquei internada. Nem passei minha filha no médico, pedi para buscar ela foi embora. E nesse dia a minha luz tinha cortado. E eu, sem saber, eu tava com uma mochilinha assim, só com os brinquedinhos da minha filha, documento, e
e sem saber o que eu iria fazer, porque eu estava dentro do hospital, eu não tinha muito o que fazer. Aí eu liguei para um, liguei para outro e ainda não consegui resolver a situação. Cheguei e fiquei internada. Quando foi em dias, eu consegui resolver a situação da luz. Consegui. E fiquei internada 1 mês na Santa Casa, sem voltar para casa. Eu nunca tinha dormido uma noite sem meus filhos. E fiquei 1 mês na Santa Casa, até descobrir que eu estava com o câncer. Eles falaram que era uma massa e tinha que investigar essa massa. Aí, no dia que eu descobri que eu estava com câncer, foi o dia que eu achei que eu iria morrer. Eu só pensava nos meus filhos mesmo. E dali eu fui piorando, falta de ar. Meus filhos teve que lidar com a questão de aprender a se virar sozinhos. O meu filho não sabia cozinhar. Eu tive que ensinar ele pela chamada de vídeo. Ele me ligava e falava: mãe, como é que faz um arroz? Aí eu falava: filho, olha, pica o alho, né? Joga um pouquinho só de óleo, e é assim. E ele aprendeu a fazer arroz. Aí depois era só arroz que ele estava comendo. Aí ele pegou e me ligava: mãe, como é que faz refogado? É a mesma coisa. Eu ensinava, ele aprendia. Nossa, ele é uma belezinha. Meu filho meu tudo. É o que me deu muita força nesse momento, foi ele. E minha filha, ela me ligava todos os dias falando que não aguentava ficar sem mim. E isso, sabe, me destruía. Me destruía porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer porque eu estava presa. Eu não podia ter alta. Eles falaram para mim que eu podia ter uma visita deles. Mas eu não quis, sabe? Porque eu não estava bem. Eu estava com falta de ar. Eu estava imensa. E se eles me vissem daquela maneira, eles não iam sofrer mais. Então eu preferi ficar lá sem ter visita deles do que eles sentir essa dor e eu sentir mais dor ainda. Então eu aguentei. Toda vez que a gente ligava em chamada de vídeo, eu tirava o oxigênio para eles não verem que eu estava com oxigênio. Eu tirava e falava com eles um pouquinho, depois eu desligava e colocava de novo. Dali eu fui encaminhada para Taubaté e lá eu fiquei mais 2 meses, 3 meses sem meus filhos. 3 meses, para quem nunca dormiu fora um dia, 3 meses, gente. Vocês não têm noção, não tem noção a preocupação. Mas nesse período eu tive ajuda, tive muita ajuda. Uma pessoa que a gente está afastada no momento, mas ela me ajudou muito, foi a Priscila, a mãe da Verônica, que ela faz balé aqui. Ela foi um anjo na minha vida, um anjo. Ela acolheu minha filha como se fosse filha dela. É isso que acalmava o meu coração. É saber que o cuidado que ela tinha com a minha filha era igualzinho ela tinha com a filha dela. Ela trazia pro balé, ela levava pra casa dela, sabe? Levava pra passear. Ela estava sendo a segunda mãe dela. E isso me confortava demais, é o que me confortava, sabe? E eu só tenho que agradecer muito, mas muito a ela, que ela trouxe esse conforto para mim no momento que eu precisava muito. E daí eu fiquei 3 meses, fui para casa, fiz químio. Foi difícil, né? Quando fala que químio derruba, essas coisas derruba mesmo, mexe com tudo. Eu achava que eu nunca mais ia conseguir ser normal, eu falava. Eu nunca ia conseguir me sentir uma pessoa normal, porque mexe com a cabeça, com o psicológico, mexe com o corpo, mexe com tudo. E Deus me deu forças, me mantive firme, voltei para casa, meu filho cuidou de mim, meu filho se preocupava com o cafezinho da manhã, se preocupava com fruta,
tudo, tudo. Ele cuidava muito bem de mim, como se fosse um pai para mim. Em primeiro lugar, meus filhos. Eles é a razão do meu viver, é o que me fez ser forte, é por eles. E a aproximação que eu tive com os meus pais. Eu sempre fui aquela filha amorosa, aquela filha que fala eu te amo, aquela filha que liga perguntando como é que tá, né? Convida para ir em casa. Eu me sinto muito bem, né? Me sinto muito feliz, porque quando eu cheguei aqui na ONG, eu fui acolhida, né? Então, o que eu quero é que os que cheguem também sejam acolhidos como eu fui. Porque quando eu cheguei, eu estava bem mal, bem depressiva, tinha perdido minha mãe. Então, assim, eu estava bem depressiva mesmo. Então, eu vim como voluntária e depois eu passei a fazer parte da equipe, que, graças a Deus, me acolheu com muito carinho, com muita atenção, com muita paciência. E aos pouquinhos eu fui vendo como realmente funciona o ambiente em que minhas filhas frequentavam, né? Porque as minhas filhas já faziam parte da ONG, mas eu vinha só buscar, trazer, né, levar. E aí eu comecei a fazer parte da equipe, fazer parte do projeto. Eu vi o quanto é importante para a comunidade, o quanto é importante para as nossas crianças, porque eu também faço parte da comunidade. Então eu vejo quantas crianças aqui é bem acolhida, o quanto elas têm um espaço para ocupar a cabeça, para ocupar a mente. E eu fico pensando em mim, na minha adolescência, que eu não tinha esse espaço, né? Eu gostaria muito que na minha época eu tivesse um espaço onde eu fosse acolhido, tivesse onde estudar, aprender, porque aqui também tem as brincadeiras da terça, mas que é muito importante, mas também tem os cursos, né, que profissionalizantes aí. Então eu me sinto em falta porque eu não tive, e eu quero que as minhas filhas passem por aquilo que eu não passei, né, que é esse acolhimento. E quando chegar aqui, quando todos chegam, né? Eu quero acolher, eu quero que eles, lá no futuro, eles vejam que eles também podem, né? Que pode sair daqui um médico, um enfermeiro, um professor de informática, né? Uma dançarina, uma balé, né? Então a gente fica esperando que todos que cheguem aqui venham com esse pensamento e que saiam daqui com esse pensamento, que elas podem conquistar o que elas quiserem. Quando eu cheguei aqui, o fato de eu estar num ambiente onde a minha chefe era uma mulher negra, me fez entender que eu poderia ser o que eu quisesse ser, ainda que eu não alcancei lá atrás, mas o meu tom de pele, a minha cor, onde eu moro, não me define. Eu posso ser quem eu quiser ser. Hoje eu me sinto inclusa e eu me sinto feliz, acolhida, né, por fazer parte de uma equipe que me acolheu, que me trouxe e falou para mim, não, você não está aí, você está aqui junto com a gente, apesar de você, né, você está aqui no mesmo patamar que a gente, né, e eu fico feliz porque eu sei que eu estou inclusa. Eu estou num ambiente que eu estou inclusa. Eu tenho felicidade de levantar de manhã e ir trabalhar porque eu sei que eu estou inclusa. Eu estou num ambiente que me acolhe, né? E eu quero que todas as crianças venham e sejam acolhidas, assim como eu me sinto acolhida aqui.